todos. Vamos dar início agora à programação da tarde, da tarde da terça-feira, do 14º Encontro para a Nova Consciência, a qual terá uma primeira mesa redonda com o tema A Informação e a Cultura de Paz. Essa mesa inicialmente estava marcada com 3 presenças, que era do professor Rômulo Azevedo, jornalista aqui da Paraíba, o professor Luiz Custódio, doutor em comunicação aqui também da Paraíba, e o Glauco Vilas Boas, que é chargista da Folha de São Paulo. Houveram 2 imprevistos com o Rômulo e o Glauco, e daí que a mesa vai estar com uma nova configuração, e também com jornalistas, escritores, participando, e em muito irão trabalhar o tema apresentado. Então, para coordenar os trabalhos dessa mesa da tarde, que irá se desenvolver até às 16h20, onde nós teremos um intervalo para a próxima mesa redonda da tarde, que será sobre previsões 2005, com a participação do Valdemar Falcão, da Mônica Bonfilho, o Virgílio Vassalo, entre outros. Nós convidamos para coordenar a mesa, a informação e a cultura, o escritor, jornalista Ricardo Kelmer. Até 16h20? Pois bem, convidamos agora o professor doutor Luiz Custódio. Ele é doutor em comunicação e aqui da Paraíba. Professor Luiz Custódio. Também, gentilmente, não só o Kelmer, como o convidado que iremos chamar agora, foram muito gentis em aceitar participar dessa mesa, já que esse imprevisto foi de última hora, né? Convidamos ele, que é editor da revista Planeta, ele é escritor, entre tantas outras coisas, o Luiz Pellegrini. Antes de passar a coordenação dos trabalhos aí para o Ricardo Kelmer, queria dar apenas alguns avisos. Primeiro, o evento Nova Consciência é uma realização, uma organização Nova Consciência, Prefeitura de Campina Grande, com o apoio do Governo do Estado da Paraíba e de diversas instituições, a começar pelos Correios e Telégrafos, a União Planetária, que transmite os eventos Nova Consciência já há 4 anos pela NET e pela Mais TV para todo o Brasil. Inclusive, nesse sentido, quem também tiver interesse em adquirir alguma fita de eventos passados ou mesmo desse, nós temos dois contatos. O site www.uniãoplanetaria.org.br, tudo minúsculo e sem acento, ou um telefone 0800, que é o 0800 644 8484. Afora a União Planetária, nós temos apoio esse ano, a parceria da Grafset, que confeccionou os folders do evento, das seguintes instituições: a Unipaz, Universidade Cidade da Paz, a Sociedade Teosófica, também uma parceria que, embora não esteja no folder, já vem acontecendo, que é o pessoal os irmãos, amigos da Legião da Boa Vontade, que estão transmitindo o evento, gravando matérias e entrevistas que irão também ser veiculadas nacionalmente, relativas à Nova Consciência. O Colégio Motiva e o Colégio Alfredo Dantas, onde estão acontecendo eventos paralelos. A AABB, onde também ocorrem eventos paralelos. O Neiva Fotografia, o Hotel Onigrat, o Convention Bureau e... eu esqueci algum, são os 10 aqui. Convention Bureau e... é isso mesmo. São todos. Um outro aviso da temática que estava sendo discutida pela manhã, e a gente vem informando desde ontem, relativa à questão da cartilha sobre diversidade religiosa.
a temática em cima da tolerância e do respeito às diversidades. Essa cartilha foi lançada agora em metade de dezembro, no início de dezembro, melhor dizendo. Foi um projeto do Secretaria Especial de Direitos Humanos, que é vinculada à Presidência da República e ao Ministério da Justiça, e foi um trabalho que foi desenvolvido desde fim de 2003 até com a sua consecução agora em fim do ano passado, né, em dezembro, em que foram convidadas todas as tradições, as representações das tradições religiosas, religiões, grupos espiritualistas estabelecidos no Brasil, para apresentarem comentários a artigos da Constituição Federal, primeiramente da Carta de Direitos Humanos, Carta Universal de Direitos Humanos, da nossa Constituição Federal e do Plano Nacional de Direitos Humanos, todos eles relativos à questão do respeito às diversidades religiosas e ao direito de crença. Então, esse projeto, as contribuições foram encaminhadas durante todo o ano, com a participação de todas de inúmeras religiões e grupos, e aí culminou com a confecção e a feitura desse texto, que é um texto mais didático, e que pode ser, como nós não temos como distribuir, ele pode ser baixado, pode ser visto no site da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que é o www.sedh.gov.br, ou através do site do Ministério da Justiça. Há um link para a Secretaria Especial de Direitos Humanos, e vocês podem ter acesso não só ao texto final da cartilha sobre diversidade religiosa, como também às contribuições de todos os grupos religiosos, religiões que durante o ano enviaram lá para a Secretaria. Foi uma atividade que teve não só a participação institucional do governo federal nessa proposta, essa ideia, mas com a colaboração de inúmeros organismos da sociedade, além das próprias representações religiosas, organismos como a Iniciativa das Religiões Unidas, o grupo lá de Brasília, o grupo do Rio de Janeiro e aí de São Paulo, o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a FONAPER, que trabalha com a questão do ensino religioso, várias instituições ligadas à questão de direitos e discussões no âmbito racial, e um projeto que está iniciando, nessa primeira etapa, a questão da divulgação e a divulgação, ou levantar essa discussão para trabalhar o respeito às diversidades religiosas como, sim, um direito humano, assim como cresceu e difundiu-se e vem sendo bastante trabalhada a questão do racismo, também o respeito às diversidades, essa temática possa ser trabalhada. Passo agora a coordenação dos trabalhos ao companheiro, o irmão Ricardo Kelmer, para dar início a essa primeira mesa redonda da tarde. Obrigado. Oi. Boa tarde a todos. Sem mais delongas, vamos começar, porque a gente está com um probleminha de tempo. Então, para dar tempo os três participantes da mesa falarem, vamos começar com o professor Luiz, e depois a gente complementa e a gente abre o microfone para as perguntas e dúvidas da plateia, ok? Então, professor Luiz, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar participando da 15ª edição, 14ª edição da Nova Consciência. Nós, pela primeira vez, na condição de comunicadores sociais, estamos participando do evento. Participamos de uma mesa redonda ontem e uma outra hoje, no Hotel Ouro Branco, e foram discussões, reflexões extremamente produtivas, trazendo a questão da relação entre a comunicação e a construção de uma cultura de paz. Vou tentar resumir muito rapidamente algumas questões que nós trabalhamos hoje pela manhã, considerando a questão do tempo. Nós entendemos que a discussão da informação, trazer a questão da informação no processo de construção da cultura de paz é de extrema importância, de extrema significação, até porque nós sabemos dos impasses, das dificuldades encontradas para essa temática ser trabalhada nos meios de comunicação.
Então, a primeira questão que nós trazemos é a necessidade de uma revisão das teorias e dos paradigmas da comunicação social, no sentido de que questões como a paz sejam retomadas, sejam melhor trabalhadas, não somente do ponto de vista teórico, no âmbito dos departamentos de comunicação de todo o país e da América Latina, evidentemente, mas que, fundamentalmente, essas questões teóricas ajudem na formação dos comunicadores sociais, né, no sentido de que essa temática e outras questões relacionadas com essa temática sejam trabalhadas. Então, a gente entende que as reflexões relacionadas com a comunicação participatória ou a comunicação participativa, por exemplo, as questões relacionadas com a comunicação comunitária são extremamente importantes para a consolidação de um referencial teórico que venha debater, que venha problematizar, que venha questionar, que venha trazer de uma forma aprofundada os temas relacionados com a cultura de paz. As teorias latino-americanas de comunicação, de uma certa forma, todas elas estão mais voltadas para as nossas identidades, os nossos problemas, as nossas inquietações enquanto continente latino-americano. E a paz, evidentemente, que faz parte dessas nossas preocupações. A revisão dos conceitos e concepções a respeito de informação local. Nós entendemos que em várias atividades relacionadas com a comunicação, né, a própria revisão das teorias da informação no mundo contemporâneo, a própria revisão das teorias jornalísticas, elas estão voltadas, elas estão contemplando a chamada informação local ou o denominado jornalismo de proximidade. Então é importante que numa discussão como essa, é importante que seja também debatida novas possibilidades de se trabalhar a informação local e relacionada com as identidades culturais. Então, é preciso também, num seminário desse porte, retomar essa questão. A concepção de paz de uma forma interdisciplinar. Nós evitamos, por exemplo, nas nossas considerações ontem e hoje, falarmos em guerra, falamos muito rapidamente em guerra. Outros colegas se debruçaram, outros colegas aprofundaram essa questão, porque nós entendemos que discutir a questão da paz, trabalhar a concepção de paz, não é só falar de conflitos bélicos. Por mais que a gente entenda que a história do jornalismo, a evolução do jornalismo, né, as duas primeiras grandes guerras mundiais influenciaram profundamente a concepção, a construção das narrativas jornalísticas, né, as categorias jornalísticas, a separação, por exemplo, entre informação, opinião e interpretação. Nós vamos encontrar exatamente no final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos encontrar o homem do após-guerra extremamente perdido, perplexo, não é? As informações do jornalismo, o tipo de jornalismo, a modalidade de jornalismo que estava sendo desenvolvido naquele período, naquela época, não contemplava, não dava conta da complexidade que o mundo estava vivenciando. Então, o próprio surgimento do chamado jornalismo interpretativo ocorre, é consolidado de uma certa forma no final da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, a gente entende que é preciso, deixando de lado um pouco essas questões históricas, é preciso, numa concepção mais moderna de relacionar a informação e a cultura da paz, trazer talvez outros referenciais mais identificados, por exemplo, com a cidadania, a noção de cidadania, as contradições que a sociedade ainda hoje vivencia, ainda hoje enfrenta. Então, falar de paz também é falar de miséria, de pobreza, de fome, de injustiças sociais, de desigualdades sociais, né? Daí porque nós estamos chamando a atenção de uma nova geração de jornalistas, estamos chamando a atenção também
de outras gerações mais antigas de jornalistas, para que essas temáticas sejam contempladas, essas temáticas sejam agendadas. Uma revisão das teorias contemporâneas do jornalismo. Ainda que tarde, o Brasil está repensando, o Brasil está discutindo as teorias contemporâneas do jornalismo. Tem uma teoria, uma das teorias mais debatidas entre nós, a agenda cética, né? Diz, por exemplo, questiona-se quem é que pauta os assuntos, os temas na mídia contemporânea. Se é a sociedade que pauta essas questões ou se é a mídia que pauta a sociedade. Nós estamos propondo, nós estamos sugerindo que essa discussão avance, não importa quem paute, mas que sejam pautados esses assuntos, essas temáticas identificadas e relacionadas com a questão da paz. A própria concepção de notícia, né? Apesar dos compêndios, apesar dos manuais, apesar dos trabalhos, né? Da produção, da vastíssima produção do conhecimento relacionada à questão da concepção, critérios de seleção de notícia, né? Nós entendemos que é preciso, no que diz respeito aos temas, aos assuntos relacionados com essa temática, né? Cultura de paz, que os jornalistas, os teóricos, os pesquisadores da área façam uma revisão, repensem uma forma de valorizar, novas formas e critérios de selecionar informações no atual contexto da sociedade. Diante dessas primeiras inquietações nossas, nós estamos propondo de uma forma muito simples, de uma forma muito pragmática, né, algumas ideias, algumas simples ideias que na nossa concepção, na nossa forma de entender, vai ampliar as reflexões, vai ampliar as possibilidades de se contemplar na mídia contemporânea mais espaço para a informação voltada, direcionada para a cultura da paz. Amplo debate junto aos empresários da área de comunicação. Envolver esses empresários em palestras, entrevistas, seminários, mesas redondas, painéis, entre outras estratégias. Nós somos extremamente críticos, né, com relação à mídia. Nós estamos sempre questionando a forma como a mídia cobre ou deixa de cobrir determinados eventos, mas a gente também não desenvolve outras estratégias, outros mecanismos de sensibilização junto aos empresários, justamente como estratégia, como possibilidade de sensibilização, de mostrar a esses empresários o seu compromisso, a sua responsabilidade social com essa temática. Discutir a responsabilidade social dentro de uma perspectiva da cultura de paz. Nós entendemos que é preciso que a sociedade se debruce com relação a essa temática. Trazer o tema da cultura de paz dentro de uma visão interdisciplinar ou dentro de um contexto mais amplo. Então, discutir a cultura de paz é trazer também a questão do desenvolvimento, a questão da cidadania, a questão das desigualdades, entre outros temas. Ampliar as reflexões junto aos vários segmentos da sociedade. Nós somos, talvez, uma plateia, um público, né, extremamente privilegiado porque estamos tendo acesso a essas discussões, a essas reflexões. Há outros segmentos que não estão tendo acesso. Os segmentos comunitários, né, por exemplo. Capacitação dos jornalistas, radialistas, publicitários, relações públicas e outros profissionais da área para o pleno exercício de atividades voltadas para a comunicação e cultura da paz. Talvez pela minha condição de professor, pela minha formação acadêmica, eu estou sempre me preocupando, né, estimulando, fomentando novas formas, novos processos de capacitação. Eu não consigo entender uma discussão desse porte, desse nível, sem uma reflexão também voltada para o processo de capacitação dos nossos jornalistas, dos que estão ainda na universidade, dos que já deixaram a universidade,
né, no sentido de que eles possam cada vez mais dar conta da complexidade do tema aqui proposto para reflexão. Nesses 2 dias de discussões no Hotel Ouro Branco, foi um pouco nessa direção que nós trabalhamos, quer dizer, as pessoas, nós temos uma tradição de ver os aspectos negativos da mídia. Eu acho que é fundamental que a gente analise de uma forma crítica a mídia, mas é preciso também perceber, enxergar, é também preciso insistir, lutar para ocupar espaços na mídia com relação a esses temas nem sempre debatidos, selecionados, etc. Educação para a mídia. Promover cursos diversos junto aos segmentos comunitários, tendo como tema comunicação e cultura da paz. O mundo inteiro está discutindo a educação para a mídia. O Brasil, por exemplo, já tem uma tradição há mais de talvez 30 anos que estamos trabalhando com a questão da leitura crítica da comunicação. Várias instituições, várias entidades, né, ligadas à área de comunicação no país, há muito tempo que vem trabalhando, que vem discutindo a questão da leitura crítica da comunicação, dentro de uma nova reformulação, talvez, de conceitos, né? A educação para a mídia, para todos os segmentos da sociedade, é uma possibilidade de se reeducar os nossos receptores, de reeducar os nossos receptores. Se esses receptores já possuem uma visão crítica da realidade, uma reflexão a respeito da mídia, vai evidentemente abrir outras possibilidades de leitura dessa realidade. Grupos de estudo. Implantar grupos de estudos interdisciplinares, resgatando o tema comunicação e cultura da paz. Em várias universidades brasileiras, em várias instituições do país que estão fomentando, refletindo sobre essas questões, vários grupos de estudos estão sendo constantemente criados e recriados em função de novas demandas, em função das necessidades, né, que a sociedade vivencia, que a sociedade acompanha. Então, trabalhar essa discussão dentro de uma perspectiva interdisciplinar, nós entendemos que isso vai gerar outras oportunidades, outras possibilidades para se ocupar espaços na mídia contemporânea. Promover seminários, debates e palestras relacionadas com essa temática nos departamentos de comunicação de todo o país. Estimular a pesquisa de iniciação científica nos cursos de comunicação, voltada para esse núcleo temático. No curso de comunicação aqui da Universidade Estadual da Paraíba, vários alunos, vários professores, de uma certa forma, já estão trabalhando com questões que dizem respeito, que tem uma relação muito estreita com esse núcleo. Estudos de recepção. Desenvolver estudos e pesquisas junto a vários segmentos sociais para análise e avaliação dos conteúdos difundidos pela mídia nacional, regional, estadual, local. Todos nós sabemos, né, principalmente nós que estamos atuando na área de comunicação, que há uma preocupação no mundo inteiro hoje com os estudos de recepção. Eu acho que no século XX se trabalhou muito a questão da análise dos conteúdos, da análise dos discursos veiculados através da mídia. Eu acho que nós estamos numa outra posição agora. Houve um deslocamento, nós estamos muito preocupados na condição de pesquisadores no mundo inteiro, de trabalhar o receptor enquanto sujeito, o receptor enquanto sujeito ativo, sujeito capaz de entender, de compreender, de traduzir, de ler, de criticar, de questionar as informações que estão sendo veiculadas cotidianamente através da mídia. Então, essa área de pesquisa, essa área de estudo, nos parece de importância fundamental para que os cursos de comunicação resgatem essa linha de estudo no âmbito dos departamentos. Ocupar espaços nas rádios e televisões comunitárias, através de programas em formatos diversos, tratando do tema em questão. Nós não estamos nem propondo ainda a questão de ocupar os espaços nos grandes veículos, nas emissoras de rádio comerciais e nas grandes empresas jornalísticas. Nós estamos falando de um espaço que, por
legitimamente esses espaços pertencem aos segmentos comunitários. Depois de muitos anos de luta, a sociedade conquista as concessões de rádios comunitárias no país. Nós estamos realizando uma pesquisa através da Universidade Estadual da Paraíba, analisando o conteúdo da programação dos programas das rádios comunitárias do estado da Paraíba. É simplesmente assustador o nível da programação das rádios comunitárias. Praticamente a comunidade não ocupa os espaços que deveriam estar ocupando. Então, a gente entende que não somente a temática relacionada com a questão da cultura da paz, mas outros temas extremamente identificados com a questão da cidadania, necessitam servir, motivar a realização de programas de debates, de reflexões das emissoras comunitárias. Promover treinamentos específicos junto aos alunos de comunicação social a respeito da cultura de paz. Realizar cursos de extensão e especialização a respeito do tema em foco. Estimular, propor, fomentar a criação de colunas e outros espaços para a veiculação de matérias jornalísticas, campanhas publicitárias e outras peças comunicacionais relacionadas com o tema em pauta. Sugerir temas diversos relacionados com a cultura de paz à mídia local. É preciso capacitar os segmentos comunitários, pode parecer utopia, mas nós, de uma certa forma, fizemos isso há 2 anos atrás na Universidade Federal da Paraíba, antes da nossa aposentadoria, e o resultado desse trabalho era um curso de recepção e leitura crítica e jornalismo comunitário, junto aos segmentos de 2 bairros em João Pessoa, e o resultado, a forma como essas pessoas, né, passaram a se comportar junto à mídia, não somente telefonando para as emissoras de rádio, denunciando os seus problemas, mas propondo aos jornais, propondo às próprias emissoras de rádio temas para reportagens, né, em função do treinamento, do processo de capacitação que a universidade ofereceu. Então, a gente entende que é preciso que, enquanto jornalistas, enquanto comunicadores sociais, nós temos essa função enquanto universidade. Treinar, capacitar novos e antigos jornalistas para pautar, para executar pautas contextualizadas, plurais, ampliadas. A gente entende que é ainda a partir da pauta que os nossos jornalistas, né, podem organizar melhor um roteiro de temas, de assuntos para uma reflexão mais aprofundada junto à mídia local, estadual, regional. Pode parecer simples demais, nós estamos falando em pauta, no processo de discussão a respeito de informação e cultura da paz. Agora, a gente entende que, apesar de todo mundo saber fazer uma pauta, todo mundo ter uma noção exata e precisa de como construir, de como planejar uma pauta, né, a gente entende que muitas questões, muitos temas, evidentemente, não são trabalhados, não são percebidos, né, por uma infinidade de motivos. Há uma certa insensibilidade das empresas, há uma certa apatia dos nossos colegas jornalistas no tocante a questões dessa dimensão. Hoje de manhã, por exemplo, um colega nosso fazia levantava a seguinte questão: com o salário que nós recebemos enquanto jornalistas, como é que nós podemos ficar pensando no próximo, pensando em trabalhos voluntários, etc. Eu acho uma questão grave, mas é preciso refletir, evidentemente, sobre tudo isso. Implantar cursos de especialização na área, né? Nós estamos nos propondo a implementar um curso de especialização agora no curso de comunicação da UEPB, que vai retomar a questão da mídia e da educação e a relação com as mediações tecnológicas,
e a questão da educação para a mídia estará presente, se fará presente, evidentemente, né? Jornalismo, desenvolver treinamentos para a especialização dos jornalistas na área de cobertura do jornalismo especificamente. Há muitas críticas ainda com relação à forma fragmentária, né, descontextualizada e dispersa como nós tratamos, abordamos a informação no mundo contemporâneo. Eu acho que tem uma contribuição fantástica do famoso relatório McBride. Eu acho que isso foi final dos anos 70, e vários pesquisadores do mundo inteiro se reuniram para discutir